Bom dia, bom dia. Graça e paz. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Aleluia. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços. Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Suelen. Bem-vinda. Bom dia, Sandra, Mônica, Gi, bom dia, minhas irmãs, graça e paz. Como vocês estão? Como passaram de ontem? Eu espero que muito bem. Aqui em Turama, uma chuvinha muito gostosa. Muda o tempo, né? O meu corpo já sentiu aqui. Mas me posicionem aí se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Coloca aí, André, nós estamos te vendo e te ouvindo bem. Seja bem-vinda, você que tá conosco recente, né? Seja bem-vindas aqui ao nosso devocional, um devocional criado para que você e eu, nós, juntas, em comunhão, né? Comecemos o nosso dia entregando as primícias para o nosso Pai, né? As primeiras horas do dia, já tem 2 anos que nós estamos aqui, né, nos conectando. Obrigada, irmã Ismália. Para ouvir a palavra de Deus, para orar juntas, né, para aprender um pouquinho mais. Quantas coisas, né, minhas irmãs? A gente já, juntas, nós já aprendemos aqui nesse devocional, né? Através de tudo que o Senhor tem entregue aqui. E ontem eu trabalhando num projeto que em breve vocês vão saber. Um projeto lindo que o Espírito Santo colocou ao meu coração, né? Já tô finalizando essa semana, eu tenho que finalizar na realidade para entregar. E meu Deus, quantas coisas o Senhor falou ao meu coração, né? Teve um momento que eu parei, fui louvar, fui agradecer. Porque é muito assim, fora do nosso entendimento, as coisas que quando você está alinhada com a vontade do céu, vai acontecendo assim na sua vida, né? Aqui na minha casa nós temos presenciado o amor de Deus, a misericórdia de Deus mesmo, uma situação que só Ele pode agir. E a gente tem visto aqui de muito perto a mão do Senhor em cada área aqui da nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos projetos que o Senhor tem entregue ao meu coração, e em tudo que o Senhor vem fazendo aqui nesse devocional. Então, o nosso devocional, tem muita gente nova chegando, né? É de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã. Após, fica salvo lá no YouTube, né? Eu estou aqui analisando a possibilidade da gente começar a fazer o devocional lá no YouTube, tá, gente? Eu vou avaliar esse final de semana para ver se a partir da semana que vem nós vamos direto pro YouTube, que aí já fica salvo lá, a qualidade é melhor, né? Eu tô achando os vídeos com a qualidade bem ruinzinha. Eu não gosto, eu gosto de assistir vídeos com qualidade boas. E ontem eu achei o que eu salvei lá, porque perde qualidade salvando de um lugar para o outro. Eu achei que a qualidade tá ruim. Então eu já estou cogitando da gente fazer o nosso devocional lá no YouTube, mas eu vou avisando vocês, tá bom? Então fica salvo lá no YouTube para você que quer ver, para você que não deu tempo de estar conosco aqui ao vivo. Corre lá pro YouTube, que o da semana passada, desde o início, né, desse ano, todos os devocionais estão salvos lá. Amém. Me pediram para mostrar de novo o livro que eu falei ontem. Eu já coloquei lá no nosso grupo também. Nós temos um grupo
guiadas pelo Espírito Santo, muito, muito maravilhoso. Se você não faz parte, ainda faça, né? É lá que você recebe alguns conteúdos que eu direciono lá pro grupo, pregações, que mais? Playlist, todos os recados, livros, né? Quando eu falo, o livro é esse aqui, ó. Quiser printar, mas eu deixei lá no grupo, tá? É esse aqui. E ontem eu coloquei lá no grupo também o meu e-book, né? Eu tenho um e-book e tem um livro de coautoria, né? Para você que ainda não adquiriu o meu livro, para você que não adquiriu o meu e-book, lá no nosso grupo eu coloquei o link para você adquirir o e-book. O e-book fala sobre emoções. É para mulheres que querem aprender a lidar com as suas emoções, né? Eu conto um pouquinho do que me aconteceu, do processo onde um tempo eu estava totalmente desalinhada, totalmente desequilibrada, né? Chegando a um surto psicótico, né? Eu conto um pouquinho lá no e-book. O e-book é lindo, eu não tenho nenhum impresso aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, peraí. E vai ajudar você, mulher, que precisa, de fato, é esse aqui, ó, gente. Ver daqui, isso, ó, esse é meu e-book, ó. Então, ele tem exercícios, deixa eu achar a ponte que tem aqui, exercícios, ó, exercícios que vão te ajudar a compreender melhor as suas emoções. Intitulado A Flor da Pele, Aprenda com as Suas Emoções, e já está disponível lá na Hotmart para você que ainda não adquiriu. O link tá lá no grupo, eu deixei ontem, né? Porque muitas pessoas estavam me perguntando e eu não havia deixado o link, então tá lá disponível para você, mulher que quer aprender com as suas emoções. Lembrando, gente, que é processo, tá? Não fica achando que nenhum livro, nenhum e-book, nenhum evento é de uma hora para outra. A gente vai aprendendo conforme a gente vai caminhando. Até hoje eu aprendo, né, com algumas situações que eu vejo na minha vida. E assim, esse e-book ele foi criado com esse intuito mesmo, de fazer com que você entenda de fato o que precisa ser mudado na sua vida. Então tá lá o link, tá lá no grupo, se você não entrou, para entrar no grupo também, o link tá aqui na minha bio, tá? Entrar no grupo Guiadas pelo Espírito Santo é maravilhoso, né? Quem tá lá sabe, é um grupo de conexão. Bom, essa semana nós ainda estamos falando sobre as mulheres da Bíblia, né? A última semana do mês de março, então nós vamos encerrar essa semana falando sobre as mulheres, né? Algumas mulheres que trazem uma lição para nós, assim, muito, muito pontuais ainda para esse tempo, né? Então ontem nós aprendemos com Maria, irmã de Marta e Lázaro, e hoje nós vamos aprender com Marta, né? Às vezes as pessoas olham Marta só como aquela mulher que foi desobediente em não deixar as coisas do lar para sentar-se aos pés de Jesus, como a sua irmã fez. Mas nós vamos ver aqui que Marta também nos ensina. Marta também nos aponta para um direcionamento da nossa vida, e que eu acho muito, muito, muito impactante, porque eu também sou esta mulher que gosta de servir. Marta é exemplo para nós de mulher de serviço. Marta serviu a Jesus e aos seus discípulos, e vamos combinar, não é fácil servir, né? Eu acho que naquela época ainda era um pouquinho mais desafiador, porque imagina, Jesus não andava sozinho, né? Jesus andava desculpa a palavra, mas uma renca de gente, né? Imagina ele mais aqueles 12 discípulos, mais às vezes as pessoas que por onde ele chegava, ele trazia para ele, né? Então não era fácil, foi desafiador também para Marta exercer esse ministério do servir, né? Mas o servir, ele tem um lugar muito especial no reino, né? E Marta vai trazer isso para nós, a dedicação a Jesus, o desejo de servir. Então hoje nós vamos fazer essa ponte entre o servir
e a verdadeira adoração, a verdadeira devoção. Marta, as pessoas às vezes pintam Marta como, é aquela que não se sentou aos pés de Jesus. Deixa Marta num patamar que não é dela, né? Marta tem as suas lições, ela nos traz ensinamentos, e é importante a gente, enquanto mulher, saber verdadeiramente, né, essa participação de Marta, que é falado também lá em João, em Lucas, que nós vimos ontem. Então hoje nós vamos caminhar para entender quais lições eu e você podemos aprender com Marta. Eu gostaria, antes da gente adentrar nesse conteúdo, que você fechasse seus olhos, se você puder, lógico, e nós vamos orar juntas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje, por todas as bênçãos que o Senhor derrama copiosamente sobre este devocional, sobre a vida de cada uma das minhas irmãs que se propõem, Pai, a se levantarem de manhã, virem para esse devocional, para te adorar, para te glorificar, para entregar o melhor do dia de cada uma delas a ti, aos teus pés. Pai, nos ajuda, nos direciona, nos orienta, nos mostra. Fala conosco nesta manhã. Fala conosco nesse dia que se inicia. Que ao lermos sobre Marta, que ao aprendermos sobre Marta, nós também possamos, através dessas lições, questionar a nossa vivência, a nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa maneira de servir ao próximo. Nos ajuda, nos direciona, nos orienta, esteja sempre conosco. Anjos do Senhor que fazem parte desse ministério, acampem neste momento, neste lugar físico. Acampem neste momento nos meus pensamentos, nas palavras que saem da minha boca, nos meus sentimentos. Que nada que for dito aqui seja perdido, mas que seja de fato como uma semente lançada no solo fértil que é o nosso coração. E que essa semente venha produzir na nossa vida, na vida dos nossos, nas nossas futuras gerações, para a honra e glória do nome de Jesus. Espírito Santo, tu tens total liberdade aqui no meio de nós. Tu tens liberdade para falar, para discipular, para nos orientar. Eu peço, em nome de Jesus, fala conosco, nos mostra, nos ajude a refletir sobre a nossa vida diante das palavras que forem faladas aqui. Eu profetizo, eu declaro uma bênção especial para cada uma dessas minhas irmãs. Eu não sei o que elas precisam, mas o Senhor sabe. Então cuida, então cura, restaura, dá ânimo, dá forças para que elas continuem firmes no reino, adorando ao único que é digno de adoração e louvando aquele que vive e reina por todos os séculos. Amém. Se você concorda com essa oração, coloca aí, amém. Glória a Deus. Marta. Ontem eu falei pra vocês que eu tenho muito de Marta ainda, né? Eu preciso e venho buscando ter a serenidade de Maria quando Jesus chegou lá e ela prontamente sentou-se aos pés e começou a ouvir todos os ensinamentos. Muitas vezes a gente levanta na manhã, nós que somos donas de casa, mães, né? Tem tanta coisa para fazer, né, minhas irmãs? Nós temos que tirar a carne do congelador. Às vezes nós temos que recolher ou colocar roupa no varal. Outras vezes nós temos que colocar o feijão para cozinhar. E a gente vai deixando aquele que não pode ser deixado de fora da nossa vida. A gente vai deixando aquele momento de devocional que nos mantém de pé,
e vai deixando. Quando você e eu, a gente vê, já passou o dia, porque passa muito rápido. E nós nos preocupamos com tudo, menos com estar na presença de Jesus. Nós vimos isso em Maria ontem. E hoje, em contrapartida, nós vamos ver em Marta um coração de uma mulher de serviço. Um coração de uma mulher de dedicação e amor a Jesus. Sim, Marta amava Jesus. Marta tinha uma fé, nós vamos ver hoje aqui na leitura da palavra, que ela era uma mulher de fé. Que ela era uma mulher que confiava em Jesus, que o fato dela não se sentar aos pés de Jesus não significava que ela não tinha um coração de aprendiz. Nós vamos ver, nós vamos aprender com Marta que em meio à rotina nós precisamos aprender a servir a Deus com alegria e dedicação. Que mesmo diante das nossas tarefas, né, de cozinhar o feijão, de pôr roupa na máquina, de levar menino para a escola, entre outras tantas coisas, nós vamos ver que nós também precisamos, é necessário, para nos manter de pé, ter um tempo de devoção a Deus. Marta era uma mulher de fé e de ação. E comparando-se a Maria, nós vamos ver um equilíbrio que é necessário para mim e para você entre o servir e a adoração e comunhão espiritual. Nós não devemos permitir que o nosso servir, que as atividades como mulher, como mãe, né, como dona de casa, nos afaste, nos faça perder de vista o equilíbrio maior, o propósito maior, que é buscar a presença de Deus e é aprender com a sua palavra. E nós vamos ver lá em Lucas, nós lemos ontem, um momento em que Jesus repreendeu, Jesus corrigiu Marta. Vamos ver lá? Vamos começar. Nós vamos ler outras passagens. Só que nós vamos voltar no evangelho de ontem. Lucas 10. Nós vamos ler novamente versículo 38 ao 42. Hoje, analisando, aprendendo, trazendo para nós as lições de Marta. Lucas 10. Lucas capítulo 10. 38, 42. Quem já encontrou, coloca aí. Amém. Amém. Isso, Gi, obrigada. Vamos ver o que Marta nos ensina. Amém? Então vamos lá. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Como eu falei agora, eu acredito que naquela época, na condição de servir a Jesus, não era algo tão fácil. Pois Jesus, ele andava com muitas pessoas. Era ele, mas os discípulos, fora aquelas pessoas que aonde ele chegava, se aglomerava junto com ele. Né? Nós vimos lá naquela série que onde ele chegava com os discípulos, enchia, né, as casas, os lugares, pessoas ficavam até do lado de fora para ouvi-lo, né?
Então imagina Marta, naquela época, servindo a Jesus e aos discípulos. Não era uma tarefa tão fácil. Para as pessoas que gostam de receber outras pessoas em casa, e eu sou uma delas, a gente sabe que tem todo um preparo, né? Pensa em você quando você vai receber na sua casa o seu líder, o seu pastor, a pessoa que você tem como referência. Pensa aí quando você vai receber uma amiga para tomar um café. Você recebe essa pessoa de qualquer jeito? Não, né, gente? A gente vai lá, vai preparar uma mesa, a gente vai ver o que eu vou servir. Vou servir um cafezinho, vou servir, né, para nós que é aqui de Minas, um pãozinho de queijo quente. O que mais? Na minha mesa eu vou colocar uma frutinha, eu vou arrumar um pratinho, uma xícara, né? Uma xícara, um lugar para essa pessoa sentar. A gente fica pensando. E eu acredito, não é a palavra que tá falando aqui, pelo menos eu não achei essa parte, mas é algo que eu acredito, que Marta era a irmã mais velha. André, o que te leva a pensar isso, né? Que Marta, ela traz para si uma ocupação e uma responsabilidade com os serviços da casa. Isso tem muito características de irmãs mais velhas. Olha o que me veio à mente. Por quê? A irmã mais velha, ela tá sempre preocupada em servir, sempre preocupada em deixar as coisas organizadas. Eu sou a irmã mais velha. Quando a minha mãe faleceu, eu falei assim pra minha irmã, agora você vem almoçar aqui em casa. Tanto é que a minha irmã almoça todo dia aqui em casa, né? Mais o marido dela. Todos os dias eles almoçam aqui. Isso às vezes, gente, até inconsciente. A gente traz na condição de mais velha essa responsabilidade, né? E eu acredito que Marta, ela era a irmã mais velha daqueles 3 irmãos. Por isso ela se sentia tão atarefada, por isso ela se sentia tão responsável e às vezes também sobrecarregada com essas responsabilidades que ela escolheu assumir. Então ela pensou assim, Jesus chegou e Maria, ao invés de vir cá me ajudar a montar a mesa, a ver o que ele vai comer, a preparar o alimento para ele, ela decidiu ficar aos pés dele ouvindo. E eu aqui cheia de afazeres, cheia de coisas para fazer, sozinha. Mas não é fácil servir, minha irmã. Servir dispõe para mim e para você tempo, disponibilidade, atenção e o agir. Vamos combinar? É muito mais fácil, nesse contexto aqui, era muito mais fácil a condição de Maria, que era simplesmente sentar e ouvir, embora seja a mais importante. Agora pensa a relação de servir ao Filho de Deus, aqueles discípulos que chegavam. Era desafiador. E Marta, ela estava ali inserida nesse contexto. Só que Jesus, eu acredito que foi com muito amor, né? Porque a gente não vê quando Jesus vai corrigir, quando Jesus vai mostrar, pelo menos aqui nas passagens que eu já li, nos livros que eu já li e estudei, uma agressividade para a parte de Jesus. Pelo contrário, a gente vê um amor, até na hora da correção. Ele vai e fala para ela assim, ó, lá no 41, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. É como a gente falasse assim para os nossos filhos, num tom de correção. Valentine, Valentine, você chama a atenção daquela pessoa para você e você mostra, ó, essa parte aí, né, que você está querendo tanto, ela não é a mais importante. E olha aqui o que esse livro traz. Eu trouxe essa reflexão também.
A autora coloca assim, ó, creio que por este motivo Jesus achou melhor confrontar a postura da Marta, depois do seu pequeno furor relativo à ajuda na cozinha registrado aqui em Lucas 10. Havia mais um jogo no incidente do que se podia ver, no acesso de raiva de Marta. Por que raiva? Porque aqui, a gente trazendo pra cá, imagina você trabalhando, você recolhendo roupa, você, né, às vezes cozinhando algo, e a pessoa que em tese deveria te ajudar tá lá parada olhando. Pensa no contexto humano, isso gera uma indignação. Cristo pôde observar um engano fluindo pela psique da mulher até chegar ao íntimo da sua identidade. Por quê? O íntimo da sua identidade. Marta, vamos trazer para o contexto agora, dos dias atuais. Marta poderia, e eu até acho que era, aquela mulher que entendia que o valor dela estava a maneira que ela produzia. Eu só vou ter valor se eu produzir. Quanto dessas situações a gente vê hoje? Quantas dessas situações o mundo nos apresenta hoje? Ou você só tem valor se você produzir algo. O seu valor, ele é medido por aquilo que você faz. Tanto é que hoje você pergunta para as mulheres, eu vou trazer mulheres que é um público que eu trabalho, né? Quem é você? Ah, eu sou fulana de tal, eu sou médica, eu sou advogada, eu sou isso. Não. Médica, advogada, enfermeira, o que mais? Palestrante, escritora, é o que você faz, o que você é. Mas o mundo de hoje, minhas irmãs, ele nos ensina a nós sermos comparadas com o que nós fazemos. Então Marta ali, ela pensava, ela julgava ter valor por aquilo que ela produzia. Quanto mais eu faço, mais valor eu vou ter. Mas para Jesus, Marta, ela precisava entender que o valor dela não estava mediante aquilo que ela fazia, mas o valor dela estava ligado porque ela pertencia a ele. Porque nós vamos ver lá em João, eu vou abrir com você, o quanto Jesus amava aquela família. A família de Marta, Maria e Lázaro não era uma família comum. Era uma família a qual o Senhor, a qual Jesus tinha um verdadeiro amor. Tinha um verdadeiro carinho com eles. Então Marta, por mais que ela quisesse mostrar que ela era produtiva, que de repente ela tivesse incutido ali que o valor dela estava sobre aquilo que ela fazia, e isso não é muito longe do que nós vivemos hoje, Jesus quis mostrar para ela naquele momento: Marta, Marta. É como se ele falasse: filha, o seu valor não está naquilo que você faz, mas o seu valor está em ser minha filha. Olha que lindo isso, gente. E eu acredito, e esse livro aqui também traz essa perspectiva, ó, que tenho certeza que os sentimentos de Marta devem ter mudado ante a repreensão de Jesus. Afinal, ninguém gosta de ver os próprios erros expostos. E Jesus expôs aquele erro de Marta, né? Aquele equívoco de estar sempre preocupado em servir. Porque naquele momento, ele não queria ser servido. Naquele momento, Jesus queria ser ouvido. Naquele momento, mais do que o alimento que Marta estava preocupada em preparar, Jesus já tinha um pão espiritual ali para aquela família. Ele não queria o pão natural, o pão humano. Ele queria compartilhar do pão espiritual a qual ele havia separado, a porção separada para aquela família. Olha que lindo, aleluia. E ali Marta teve os seus erros, os seus equívocos expostos por Jesus. Mas ali nós podemos ver que ela permaneceu. Jesus terminou de falar.
E nós precisamos aprender. Isso é forte. E nós precisamos aprender a sermos mulheres que se permitem ser corrigidas. Agora eu vou te questionar. Como você se comporta quando alguém que exerce algum tipo de autoridade sobre você te corrige? Porque o que Jesus fez com Marta aqui era trazer ela à reflexão para ela entender de fato o que era mais importante. E aí nós vamos ver lá em João que outra Marta, uma Marta que com certeza diante desse episódio aqui analisou, refletiu, pesou. Imagina, teve um peso para a vida daquela mulher. Naquele momento ali onde Jesus fala Marta, 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 Jesus possibilitou a Marta a oportunidade de crescer. Porque quando alguém nos repreende, quando alguém chama você pelo nome, Andréia, Andréia, minha filha, isso não tá certo, minha filha, pesa, minha filha, vê se isso é de fato aquilo que Deus quer de você. Minhas irmãs, somente quando nós somos repreendidas, somente quando nós somos castigadas, somente quando a nossa atenção é chamada para algo que não está certo na nossa vida, nós vamos ter duas escolhas. Nós podemos receber aquela correção ou nós podemos recusar. Aí tem as consequências. Se você recebe, você tem a oportunidade de mudar aquele cenário. A pessoa que recebe de fato uma repreensão, ela muda o cenário atual da vida dela e principalmente do coração. Ela passa a refletir assim: aonde estão os meus olhos? Aonde eu estou colocando o meu tempo? E eu venho falando para vocês, minhas irmãs, que tempo é uma moeda caríssima. O tempo que você perdeu ontem, que se você perdeu tempo falando da vida dos outros, rodando o feed aqui, ó, vendo o que fulano tá fazendo, o que ciclano tá fazendo, ele não volta mais. Seria um tempo que você podia estar sentado aos pés de Jesus, ouvindo um louvor. Gente, eu não tô falando, presta atenção, que não é importante a gente cuidar dos serviços da casa, do servir, não. Hoje nós vemos que tem importância. Porque quando Jesus andou aqui, ele era como eu e você, carne, sangue. E na condição de humanas que somos, eles precisavam, sim, eles tinham as suas necessidades biológicas, físicas. Precisavam se alimentar. E só se alimentariam se tivesse quem preparasse. Mas o que eu quero trazer para você aqui, minha irmã? Presta atenção. Que o fato do meu ministério ser de servir, né? Toda igreja tem aquelas pessoas que vão lá para a cozinha, não tem? Preparar o alimento, colocar a mesa. É um ministério de servir. Mas o fato de termos que servir a nossa casa, a nossa família, o nosso esposo, os nossos filhos, não pode nos impedir de nos aproximarmos de Deus. Não pode roubar de nós a boa parte. E para isso eu preciso entender que tem o tempo de servir, que vai ter o tempo de eu ficar na cozinha, preparando, servindo, e vai ter o tempo em que Jesus me quer na sala de estar, aos pés dele. Andréia, mas como que eu faço? É tanta coisa na minha casa, eu não tenho ninguém para me ajudar na minha casa. Tudo é uma questão de organização. Tudo é questão de você sentar e se planejar. Principalmente se você for uma pessoa igual a mim. Eu me distraio muito fácil.
Se eu não sentar, se eu não programar, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. E meu dia, gente, é muito cheio. Eu tenho atendimento. Eu também tenho casa. Eu tenho uma pessoa hoje faz o quê? 5 meses que ela tá aqui me ajudando, mas a minha vida inteira fui eu que cuidei. Só que mesmo tendo uma pessoa, quem tem um ajudante em casa, sabe o que eu tô falando? A gente precisa também direcionar. Olha, faz isso, faz aquilo, não é? É ou não é, mulheres? Ou é só aqui em casa? Mas eu que cozinho pra minha família, eu que monto a mesa. E eu preciso me organizar. Porque se eu não me organizar, as tarefas do dia a dia se tornam cansativas, pesadas. Eu vou me sentir sobrecarregada. E ainda vou permitir que a boa parte seja tirada de mim. E como que eu sobrevivo se quem estrutura a mim, você, é a presença de Deus? É a minha estrutura, é a sua estrutura. E aí chega um ponto que a gente fica tão cansada, tão esgotada, que a gente fica igual Marta aqui, ó, preocupada e inquieta com muitas coisas. Ocupada com muito serviço, preocupada e inquieta com muitas coisas. Marta era essa mulher, até o Senhor a chamar a atenção, a falar assim: Marta, né? Vem pra cá, filha. Isso que você está preocupada é importante, mas não é o mais importante. Escolha a boa parte. Escolha a boa parte. E aí nós vamos ver lá em João uma Marta totalmente transformada. Uma Marta que, digamos assim, ela acolheu aquela repreensão que Jesus havia feito. Ela olhou para ela e falou: de fato, muitas coisas estão me tirando a atenção. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso também escolher a boa parte. Meu Deus, que forte. Eu te convido agora a ir lá em João, tá aí à frente. Lucas, João. Abre aí. Capítulo 11. Vamos ver os dois paralelos, os dois mundos. O que aconteceu com Marta depois dessa repreensão? Primeiro eu quero ler com você o versículo 5. Só para você ver o quanto esta família era amada por Jesus. E o quanto, ao contrário do que eu já ouvi isso, gente. Eu já ouvi. Marta era assim amada por Jesus. Ele o amava. Só que quem ama, pega essa, também repreende. Quem ama, também corrige. Eu e você, enquanto pais e mães que somos, nós não devemos ser uma mãe somente do sim. Nós temos que ser pai e mãe de correção, do não. O não, inclusive o não de Deus, é proteção. O não, inclusive o não de Deus, nos direciona, nos orienta. E foi isso que Jesus fez ali com Marta, né? Repreendeu, mostrou que aquilo que de fato ela achou que era mais importante, não era o mais importante. Era importante sim, mas não mais. Olha aí o capítulo 11, o versículo 5. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Coloca aí, sublinha aí. Jesus amava aquela família. O relacionamento especial que eles nutriam com Jesus permitia que Jesus encontrasse na presença deles, na casa deles, descanso e conforto. Lá em Betânia, né, lugar da casa desta família, era um lugar de descanso para Jesus. E a gente descansa aonde? Onde a gente acha segurança, onde a gente é bem recebido, onde a gente encontra amor.
E Jesus, ele encontrava isso naquela família. Então, eles eram amigos amados, uma família amada por Jesus. E Jesus corrigiu sim Marta, abriu os olhos de Marta, porque ele a amava. Isso é lindo. Não fica achando que todo mundo que diz sim para você, se diz te amar, mas não te corrige, duvide desse amor. Amor também tem correção, porque a correção nos leva à mudança de comportamento. Agora vamos ler, volta lá no versículo 1 do mesmo capítulo. Havia um homem chamado Lázaro que estava doente. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, sua irmã, era aquela que derramou perfume caro nos pés de Jesus e depois enxugou-os com os cabelos. Aqui nós vamos ver Maria mais uma vez aos pés de Jesus. Nós vamos ver Maria mais uma vez entregando o seu melhor para Jesus. Era um perfume caro. Ela jogou, derramou nos pés de Jesus e depois enxugou com os cabelos. Nós vamos ver mais uma vez o posicionamento de Maria aos pés de Jesus, de submissão. Agora olha lá no versículo... Peraí, deixa eu só ver aqui. No capítulo 12, no versículo 2. Vira a página aí, só pra gente entender esse contexto. João 12, vira a página. No 12, olha lá. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Nós vemos lá no 11, nós vamos ver no 11 que Jesus ressuscitou Lázaro. Prepararam um banquete em homenagem a Jesus. Marta servia, sublinha aí, e Lázaro sentou-se à mesa com ele. Então Maria tomou um frasco de perfume caro, feito da essência de nardo, e derramou-o sobre os pés de Jesus, enxugando-os com os cabelos. A casa encheu-se com a fragrância do perfume. Então, foi preparado um banquete em homenagem a Jesus. Como Marta era aquela que servia, que estava ali aos afazeres, né? Subentende-se aqui, no meu entendimento, isso é uma visão minha, que Marta tomou a frente para preparar esse banquete. Só que quando Jesus chegou, Marta era aquela que servia. Lázaro sentou-se à mesa com ele e Maria, ela era aquela que estava aos pés, derramando o frasco de perfume e enxugando com o cabelo. Olha o ministério de Marta aqui de servir. O coração daquela mulher era de serviço, era de dedicação. Era o ministério dela. É lindo quando a gente entende isso. E olha lá no 11, volta no 11. Versículo 5. Versículo 5 não, versículo 20. Quando Marta recebeu a notícia que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele, porém Maria ficou em casa. Olha que lindo. Marta é aquela de ação. Marta é aquela que está sempre, ligada. Ela foi ao encontro, enquanto Maria ficou em casa. Isso também me fala muito. Quanto você tem ido ao encontro de Jesus? Quanto você tem buscado? Quanto eu tenho buscado? O quanto de fato eu tenho permitido ir ao encontro de Jesus? Que lá em Lucas nós vimos que Jesus chegou e Marta preocupada com os afazeres. Aqui nós já vemos outra Marta. Uma Marta que foi ao encontro de Jesus.
E olha o que ela diz no versículo 21 do capítulo 11. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porém eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedirá a ele. Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Ela falou: sim, disse Marta, eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? 27, o versículo. Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ali, ela demonstra uma fé. Ali ela sabia, mesmo em meio à dor da perda do irmão, ela demonstra uma fé inabalável em Jesus e na sua capacidade de realizar milagres. Agora eu te pergunto, Marta tinha um coração ruim? Marta de fato era essa mulher que eu ouvi falar tantas vezes e de repente você ouviu falar, desobediente, desatenta? Marta amava Jesus e Jesus amava Marta. Só que Marta, ela precisou de um ajuste. Fala aí pra você, ajuste. Marta precisou de um clique de Jesus para que ela de fato olhasse para aquilo que é mais importante. Pode ser que hoje, nesta manhã, você também, minha irmã, precisa de um clique de Jesus. Você também precisa de um ajuste de Jesus na sua vida. Porque a Marta que nós vimos aqui em 11 é diferente de João 11, é diferente de Lucas 10. É uma mulher com uma nova fé, um novo tipo de intimidade com Jesus, que surge somente quando eu e você recebemos e colocamos em prática a correção. Alguém tá pegando? Tá fazendo sentido para alguém aqui? Marta tinha um coração disposto a aprender, mesmo em meio às preocupações, mesmo em meio às correrias. É forte, não é? O quanto essa passagem falou comigo. Marta foi corrigida, Marta foi repreendida, mas Marta aprendeu. Marta era uma mulher que tinha seus olhos abertos. Marta era uma mulher que entendia que ela precisava, sim, ser corrigida, ter alguns ajustes. Marta teve, por causa dessa repreensão, por causa dessa correção de Jesus, seu coração transformado. E é um coração transformado que eu desejo para mim e para você. Mas às vezes a gente passa a maioria do tempo nos perguntando: o que eu preciso para ter um coração de fato transformado como o de Marta? Vou trazer 3 pontos para você. Estar disposta a ouvir, inclusive as repreensões. Ter uma ação depois que eu fui repreendida. E corresponder à disciplina, ser uma mulher disciplinada. Não levar tudo a ferro e fogo, sabe? Ah, aquela pessoa falou isso e isso de mim porque ela não gosta de mim. Não. Às vezes ela tá só te corrigindo para que de fato você tenha um mover diferente no seu coração. Para que você deixe de lado a velha mulher e faça ressurgir a mulher que Deus quer que você seja. Repito, o fato de servir, de ter a nossa casa arrumada, a mesa posta, não pode nos impedir de verdadeiramente adorar, de verdadeiramente priorizar a nossa comunhão com Deus. Vou trazer para você, para encerrar, 3 aplicações práticas que eu aprendo com Marta. Se quem quiser anotar, já anota.
cultivar um espírito de hospitalidade, assim como Marta. Busque ser uma pessoa acolhedora, que seja atenta às necessidades dos outros. Ao receber visitas na sua casa e no convívio diário. Nós aprendemos isso com Marta. Ponto número 2. Aprenda a equilibrar o servir e a devoção. Procure encontrar um equilíbrio saudável entre as responsabilidades práticas e a sua busca espiritual. Não permita que a ansiedade e a preocupação com as tarefas do dia a dia, com os afazeres domésticos, te afastem da presença de Deus. Para fechar, priorize sempre a comunhão com Deus. Reserve momentos diários para oração, leitura e meditação da palavra. Meu irmão, é só assim. Maria sentou-se aos pés de Jesus. E essa prática oferece a intimidade que Deus quer ter conosco e nos aprofunda nos ensinamentos que estão disponíveis para mim e para você. Eu posso sim manter a minha casa organizada, eu posso e devo, viu, gente? Deus mora na organização. Manter as minhas coisas organizadas, os meus afazeres do dia certos, mas eu também preciso aprender a ter os meus momentos de devocional com Deus. Que o Senhor hoje nos discipule, que o Senhor hoje chame a nossa atenção e nos traga a sabedoria necessária para entender que as repreensões, elas nos ajudam a ir além. E que o servir é um ministério, mas que o servir sem se sentar aos pés de Jesus, de nada vale. E ali eu vejo, uma família que, embora com seus defeitos, assim como eu e você temos, buscava se alinhar à vontade dos céus. Ouvia, colocava em prática, tinha mudança de comportamento. E é isso que Jesus pede de mim e de você hoje, filha. Mude o seu comportamento. Permita que eu seja aquele que te mostre o que precisa ser mudado. Mude o seu comportamento. E alcance tudo aquilo que eu desejo para o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te proteja. Que o Espírito Santo hoje, nesse dia tão gostoso aqui, tão fresquinho aqui em Turama, ele possa adentrar o seu coração e te mostrar. Aqui precisa haver um equilíbrio entre Marta e Maria. Amém? Fez sentido aí para alguém? Que Deus te abençoe, minha irmã, nesse dia. Amanhã a gente volta com mais uma mulher da Bíblia. Quem não viu e quer assistir, vai estar salvo lá no YouTube. Eu conto com você lá. Vai lá, já se inscreve no canal, já deixa seu comentário, já deixa também a sua marcação. Marca uma mulher lá que você vê que está sendo muito Marta, mas que tem um coração ensinável assim como o dela. Amém? Beijo, minhas irmãs. Fiquem com Deus. Até amanhã. Deus abençoe.